Olá, paz seja convosco. Esta é a parte 2 da lição de número 5 da nossa revista Ética Cristã. A lição de número 5 que tem por título O Cristão Conhecendo a Vontade de Deus. E ela traz para nós o desafio de memorizarmos o versículo de Romanos 12:2, que fala: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha Bíblia tem uma outra versão que eu gostaria de dizer a vocês, que é: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Na última lição, nós fomos até o item 3. Vimos a introdução, vimos a doutrina social na carta aos Hebreus, a doutrina social no pensamento de Tiago, e agora nós estamos no item 4, que diz a doutrina social no pensamento do apóstolo Pedro. Pedro, então, desenvolve, nos mostra a ideia da ética individual. Claro, essa ética individual que reflete na vida em comunidade. 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, como cristãos, não fomos chamados para viver isolados ou em isolamento, mas para uma existência em comunidade, uma raça espiritualmente eleita, mas não uma etnia distinta. Nós somos chamados para vivermos a vida espiritual de Deus e fazermos a transformação do mundo através das nossas ações. Uma qualidade diferente de gente que com isso exerce as funções de sacerdote e rei, ministério e governo. Sacerdote, ministério, rei, governo. Uma qualidade diferente de gente que com isso exerce funções de governo e de ministério. Separada por Deus para o seu serviço, propriedade sua, povo seu, algo singular na humanidade. Nós somos chamados para isso, é isso que este versículo descreve a respeito de nós. Um povo com distinção entre os povos, chamado das trevas para a luz e enviado a proclamar as virtudes do Senhor. Agora, como podemos proclamar as virtudes do Senhor? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de os malfeitores, observando-os em vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. 1 Pedro 2, 12 e 15. Manter exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. As nossas atitudes, o nosso modo de ser, o mais exemplar possível no meio da comunidade em que vivemos, certo? Para que todos, ao nos olhar, ao ver as nossas atitudes, as nossas decisões, possam glorificar ao Pai. E assim é a vontade de Deus para nós, que venhamos a praticar o bem, para que possamos deixar mudos os nossos acusadores, deixar mudo a ignorância dos insensatos, como diz o versículo de 1 Pedro 2. Deus, ele é glorificado pelo comportamento correto e pelas boas obras dos cristãos. E isso não quer dizer um perfeccionismo moralista, de sermos os perfeitinhos, não é isso, mas sim uma vida
que se volta para a vontade de Deus e que assim se preocupa com o próximo e que assim tem um olhar diferenciado nas mais diversas situações do dia a dia e que busca a santidade não aparente, mas de dentro para fora, que faz com que a gente manifeste solidariedade ao próximo, que faz com que a gente pratique o bem para o nosso próximo e não para aquele próximo apenas que faz o que nós gostamos. Não apenas quando o próximo faz o que nos agrada, mas justamente quando o próximo nos desagrada. Aí é que está. Porque se nós fizermos o bem somente a quem nos faz bem, que bem tem nisso? Que diferença tem nisso? A diferença está em fazer o bem, até mesmo para aqueles que tentam nos fazer o mal. Vamos pensar sobre isso? Que essa é a nossa responsabilidade, porque nós somos, irmãos, a presença de Cristo no mundo. Vou dizer de novo. Nós somos a presença de Cristo no mundo. Temos a responsabilidade de sermos representantes de Jesus por onde nós andamos. Mas nós temos que saber que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros aqui. E estamos aqui para cumprir uma missão. A missão de representar Jesus, de trazer o seu reino para a terra e de atrairmos mais e mais pessoas para o reino de Deus através do modo como nós vivemos. Nós somos fora do sistema, nós não somos iguais aos outros. Nós temos Deus e temos um sistema celeste que deve reger a nossa vida, certo? Então por isso nós não estamos presos às regras do jogo daqui, o jogo da corrupção, o jogo de levar vantagem, o jogo de achar que nós sabemos alguma coisa de bom para a nossa vida, que nós sabemos decidir algo. Nós temos que viver na dependência do nosso Deus. E nós vamos fazer tudo isso sempre em mente na eternidade, em mente que Jesus voltará e que Ele virá nos buscar para viver num novo céu, numa nova terra. E com isso em mente, por aguardar essas coisas, é que devemos viver em santidade, esperando novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É o que está escrito em 2 Pedro 3:13. Então, Deus ele nos chama a tratar a todos com honra, a amar aos irmãos, temer a Deus e honrar o rei. É o que está escrito também em 1 Pedro 3:17. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E a revista traz uma explicação dizendo: comunhão com Deus, fraternidade genuína com os da fé, bom trato para com todos os homens e cumprimento dos deveres políticos. Comunhão com Deus, fraternidade genuína para com os irmãos da fé, mas bom trato para com todos os homens da nossa fé ou não, ou contrários à nossa fé. Fraternidade para com todos os homens e cumprimento dos deveres políticos. Essa é a tradução do versículo que eu li. Tratai a todos com honra. Amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Comunhão com Deus, fraternidade genuína com os irmãos da fé, bom trato para com todos os homens e cumprimento dos deveres políticos. Assim como Paulo, Pedro também focaliza a submissão do servo ao Senhor e a submissão às autoridades como forma de testemunho que somos de Deus, certo? Então, os cristãos não devem ter medo de ser perseguidos por autoridades, porque as autoridades terão menor probabilidade de nos maltratar se nós praticarmos o bem e sermos bem-aventurados, e seremos bem-aventurados se sofrermos injustiça por causa do reino de Deus. A revista nos traz também pensamentos, reflexões sobre situações limites do nosso dia a dia, como por exemplo é o item 5. Eu vou ler para vocês os exemplos. Exemplo 1. Que fazer à noite diante do sinal vermelho do semáforo numa rua escura? Avançar o sinal ou ficar à disposição de algum marginal para ser assaltado? É uma situação de ética diante da segurança. 2. Que fazer numa situação de desemprego em que se deseja abrir legalmente uma firma e não se tem os recursos financeiros para a manutenção da família e para o pagamento ao governo das taxas e dos tributos? Ou eu pago as taxas e os tributos, ou eu sustento a minha família. O que fazer diante dessa situação?
3. Que fazer quando uma pessoa carente precisa de ajuda médica e não consegue consulta, nem no serviço médico previdenciário, e se conhece algum meio de furar a fila de um consultório ou de algum médico conveniado com a Previdência Social? Furamos a fila? Usamos dos nossos benefícios para conseguir o que nós queremos? 4. Que fazer em relação aos muitos impostos que uma empresa tem de pagar e nem sempre o lucro líquido consegue cobrir? Que fazer para ganhar legalmente uma concorrência quando se sabe do por fora que está envolvido no processo? 6. E quando numa prova de concurso público já se sabe quais candidatos estão previamente escolhidos? 7. O médico ou dentista cristão pode manter 2 preços de consulta, um com recibo e outro sem recibo? Então, além do nosso papel de pregar o evangelho, de levar o evangelho a toda criatura, e o papel da igreja na transformação do homem, é preciso oferecer a quem vive no Brasil, quem vive na nossa cidade, quem convive conosco, uma alternativa ética, um modelo ético para os momentos de conflito e de escolhas pessoais, baseando as nossas escolhas na vontade de Deus, na renovação da mente através da palavra de Deus, certo? Ainda que com isso nós tenhamos que sofrer algum dano, mas nós devemos levantar a bandeira do que é ético, do que é correto, do que é sério. Aqui também nos traz para refletirmos: a menor unidade do governo é a família. Como você tem governado o seu lar? Na condição de chefe de família, como você governa o seu lar? Na condição de filho, como que você se comporta no seu lar? Você conhece que toda autoridade é constituída por Deus? E por isso é necessário obediência às autoridades, desde a família até o mais alto escalão de autoridade? Mesmo quando a autoridade age loucamente, como nós devemos agir? Quais são os exemplos que nós encontramos na palavra de Deus? A revista nos faz destacar a vida de Davi, que era para ser o ungido próximo rei, para substituir Saul. E Saul começou a persegui-lo, queria matá-lo. Davi chegou tão próximo de Saul que conseguiu cortar um pedaço de sua capa. E mostrou e disse, assim como ele podia cortar um pedaço da capa, como ele conseguiu cortar um pedaço da capa de Saul, ele também poderia ter matado Saul e ter sido ele então o rei, que foi Deus que escolheu ele para ser o sucessor de Saul. Mas ele não fez isso por quê? Porque Saul era uma autoridade constituída por Deus e as coisas não deveriam ser feitas com o poder de Davi, mas na hora de Deus, elas se fizeram. Então nós devemos ter cuidado com as nossas escolhas e que possamos colocar diante de Deus as nossas decisões, as nossas atitudes, que oremos sempre para que Deus nos ajude, para que sejamos os mais corretos possíveis, para darmos testemunho da nossa fé através das nossas obras. Esse é o ensinamento da lição de hoje. Nós devemos conhecer a vontade de Deus para obedecer à vontade de Deus. O cristão conhecendo a vontade de Deus. Que mais e mais venhamos nos aproximar da vontade de Deus. Viver com Ele, permitir que Ele viva em nossas vidas, para que a vida dele se reflita em nossas ações. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos experimentar essa vontade para nós? É boa, é perfeita, é agradável. Transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. Escolha bons livros, escolha boas leituras, ocupe o seu tempo com coisas do alto, com coisas do céu. Valorize a leitura da palavra, leia cada versículo das nossas lições, medite com todo o seu coração e permita que o Espírito Santo vá revelando a você a sua vontade e te transforme com a graça de Deus. Tudo de bom para vocês, um bom estudo e que nós possamos juntos crescermos no conhecimento de Deus mais e mais. Um abraço.